Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos juntos, celebrando Jesus e recebendo a palavra da fé. É um novo tempo. O novo de Deus chegou. Você pode dizer isso comigo? O novo de Deus chegou. Essa nova série de mensagens é para impulsionar você a esse segundo semestre deste novo ano. Eu sei que chegamos até aqui e alguns tiveram lutas para chegar até esse mês de julho. Eu tenho certeza que esse novo mês que nós vamos entrar agora está carregado da bênção, do favor, da graça de Deus sobre a sua vida e que você acerte em cheio na vontade de Deus para você. A nossa vida é sempre dividida entre o passado e o futuro. Está aí no meio o presente, onde nós tomamos as nossas decisões. E é interessante quando nós pensamos nesta palavra, novo, new, nós estamos realmente sendo energizados, alimentados, motivados. Faça só um exercício. Pense na palavra velho e pense na palavra novo. O que vem na sua mente? É impressionante como isso funciona no nosso cérebro. Porque quando você pensa na palavra velho, você está pensando em quê? No passado. Quando você pensa na palavra novo, está pensando em quê? No futuro. E aonde está o melhor de Deus para a sua vida? No passado ou no futuro? No futuro. Aonde estão os planos de Deus para a sua vida? No passado ou no futuro? No futuro. Então, é muito importante na nossa vida cristã nós estarmos vivendo o presente em direção ao novo, ao futuro de Deus, porque o passado já foi. O passado não volta mais. É como dirigir. Quando você dirige um veículo, na sua frente você tem um grande para-brisa. Mas tem só alguns espelhos que chamamos de retrovisores. Interno no carro tem um bem pequeno e no lado direito e esquerdo também bem pequenininho. Mas se você somar em proporção ao tamanho, os 3 espelhos, eles não vão chegar nem a 5% do tamanho do para-brisa. Porque quando você dirige, quando você avança, é para frente que se olha, atrás é apenas uma referência, um posicionamento, mas se dirige para frente. A vida se posiciona do presente para o futuro. Você olha o novo de Deus. Então esta série é para você, de fato, se posicionar no presente e olhar para o seu futuro e ver o que Deus está fazendo e sair correndo para lá, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, familiar, sonhos, planos, projetos. O novo de Deus já começou. Então não seja uma pessoa saudosista achando que o melhor passou, porque você vai ficar numa vida infeliz. Existe uma realidade. O pior endereço para se viver é no passado. Por quê? Porque ele não volta mais. E neste auditório aqui pode ter pessoas presas a esse passado. E esta palavra é uma carta de Deus para você. Pegue essa palavra. Porque com relação ao passado, mesmo que aqui nesse auditório existam 2 grupos distintos de pessoas, se você está preso ao passado pelo lado positivo ou negativo, isso é um problema para você. Tem pessoas que estão presas a um passado porque o passado foi ruim demais. Pessoas que sofreram um abuso emocional, um abuso sexual, uma injustiça, uma ingratidão, um luto, uma perda, uma dor, e com isso estão presas a esse passado, achando que é irrecuperável o presente e está condenado o futuro. Então, presa porque o passado feriu demais, trouxe uma sequela muito grande, e estão lá, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, sequelados com relação a um passado muito traumático, muito injusto e ruim. Tem um outro grupo que está preso a um passado porque foi o oposto, foi bom demais. Teve uma infância muito boa,
pais presentes, não aconteceu nenhuma tragédia, nenhum acidente, nenhum luto traumático. A vida foi boa, uma infância boa, não teve nenhum abuso, nenhuma injustiça. E aí talvez agora o presente não esteja tão bom assim, sinalizando de que o futuro pode ficar pior. Talvez hoje financeiramente você está pior do que estava 10 anos atrás. E aí também é ruim isso, porque mesmo sendo bom, ele já passou. E hoje Deus é um Deus de novidade, de perspectiva. Ele pode fazer infinitamente mais. Quando nós ficamos presos ao nosso passado, nós estamos colocando a nossa fé num Deus limitado, que bom ou mal, ele não pode fazer no presente algo melhor do que fez em nossas vidas no passado. E a vida cristã não funciona assim. Então, Nil, o novo chegou. E chegou para quem? Para todos nós, porque como diz Paulo em 2 Coríntios 5, 17b, a velha vida acabou e uma nova teve início. Na Bíblia NVT, nova versão transformadora, traz desta forma, esta palavra é tão boa. A vida velha acabou e a nova teve início. O que é isso? Uma declaração de fé quando nós nos encontramos com Jesus. O dia que você se encontrou com Jesus, a sua velha vida acabou. E aí teve início, começou uma nova vida. Essa série é para te lembrar que o novo de Deus começou na sua vida. Você não pode viver a plenitude de uma nova vida carregando velhos hábitos do pecado, do passado. A nossa vida ela é formada de hábitos. Por exemplo, hoje, domingo de manhã, você acordou, você escovou os dentes, não foi? Amém. Que bom. Todo mundo fez sua higiene bucal. E por isso você pode dar esse sorriso perto desse irmão, dessa irmã tão amada, perto de você, né? Também nós nos vestimos. Que bom, né? Tenta imaginar a cena, você vendo o pastor Carlito pregar aqui peladão, né? Imagina, né? Que bom que esse irmão, essa irmã do seu lado, teve um hábito de acordar e mudar de roupa e vir pegar sua roupa de domingo e vir para a igreja. Por quê, gente? Foi um esforço fazer isso? Escovar o dente, acordar, vestir uma roupa de domingo? Não, não foi. Porque isso é o quê? Um hábito nas nossas vidas, não é? Então, com relação à sua nova vida em Cristo, também algumas coisas ficaram para trás. E você adquiriu hábitos novos. E por isso não pode ser um esforço tão grande você agora viver a sua nova vida. Não é algo na força do braço, mas fruto de uma decisão de mente, de coração, que se tornou um hábito. Por exemplo, vamos pensar aqui um pouquinho na sua velha vida. Quem aqui bebia antes de se encontrar com Jesus? Você achava errado isso? Não. Você viu alguém fazer isso na família, em casa, e acabou fazendo isso também. Quem fumava ou se drogava tinha alguma dependência química, além do café, né? Então, isso, o que aconteceu? Ficou no seu passado, porque você encontrou o novo de Deus. E aí você parou de depender do álcool, depender das drogas, depender de qualquer química para viver a sua nova vida. A nova vida em Cristo, ela nos traz comportamentos novos, hábitos novos. Quem antes de se converter não lia a Bíblia e depois que passou a se converter, passou a ler a Bíblia. Amém? Por que você não faz isso? Né? Mas a maioria faz. Porque passou a ser o quê? Um hábito. Então, com Jesus, tudo se fez novo. Logo, todo aquele que está em Cristo, isto é, nós,
se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e tudo teve início a uma nova vida. E como diz Isaías, pegando aqui uma licença poética de Isaías 43:19, na NVT também, e por que licença poética? Porque esse texto, ele fala do novo de Deus, que é a nova aliança. Antes era a lei mosaica, a velha aliança, mas Deus trouxe uma nova aliança através de Jesus. E Isaías, que é o profeta messiânico de Deus, ele disse: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Essa palavra foi entregue ao povo de Israel 600 anos antes de Jesus vir. E havia ali um mover de Deus. Ele estava se referindo ao tempo do cativeiro babilônico. Deus estava mexendo as coisas, não tinha a ver com Nabucodonosor só. Tinha a ver que Deus estava tratando o seu povo, purificando o seu povo, tirando da zona de conforto, levando para um cativeiro, porque nesta volta algo novo iria acontecer. E o profeta confronta: você não está vendo o novo de Deus? Mas, como esse é o caráter de Deus, um Deus criativo que gosta de fazer novas coisas, podemos pegar então essa licença poética e aplicar que realmente hoje, em 2025, o novo de Deus chegou. Deus está fazendo coisas novas. Você não percebe? Olha ao seu redor, abre os seus olhos espirituais. Você está numa igreja que o novo de Deus chegou. O tempo que nós estamos vivendo, olhe os acontecimentos do mundo, olhe para a situação de Israel, que é um relógio do mundo, olhe para essa situação de guerra, olha para essa situação de esfriamento espiritual, veja o que está acontecendo na justiça dos homens, nos movimentos do mundo, questões de armas nucleares, veja, há sinais do que está acontecendo. É como uma chuva. Antes de chover, um grande temporal, o que acontece? Muda o clima, começa o céu a ficar escuro, começam a vir os trovões antes de cair água, não é? E aí a gente já sabe, vem uma tempestade chegando. Isaías fez a mesma coisa com o povo de Deus. Olhem, vocês não estão percebendo, há um mover de Deus diferente no mundo. Mesmo que ele tenha falado isso 6 séculos antes, e só veio culminar 6 séculos depois, mas aconteceu, porque Deus é um Deus de promessa. Tudo que ele fala acontece e são precedidos de sinais. Mesma coisa, Jesus está voltando a um novo de Deus e você não pode ficar preso à sua velha vida, a vida de pecado, a um novo de Deus. 2025, nosso ano de colher e desfrutar, já está na metade. Vamos entrar agora no 7º mês do ano. Você tem 6 meses para viver esse ano. Então é uma janela de oportunidade, é um tempo de Deus. Pegue o novo de Deus e vá viver esse ano que o Senhor Deus te dá e terminar ele melhor do que você começou. Novos hábitos, novas atitudes. Quero colocar aqui toda essa série de mensagens que nós vamos ter e convidar você a fazer uma campanha com Deus e vir todos os próximos 5 domingos. Hoje a mensagem será sobre o novo poder, nova liberdade, nova atitude, nova identidade, nova família, novo propósito. Vamos juntos viver esta janela de oportunidade de Deus para nós. A vida cristã é um novo caminho em meio ao deserto, diz as Escrituras. Não aceite menos do que esta promessa de Deus. Deus tem riachos, oásis, cheios de água fresca sobre a sua vida. Um caminho novo em meio ao deserto. Não importa as circunstâncias que você esteja atravessando hoje. Creia, o novo de Deus já chegou. É hora, é tempo especial de Deus para novas oportunidades sobre a sua vida, viver esta novidade de vida. E bem dentro do alinhamento de Deus, porque isso não foi planejado, foi algo bem de Deus, nós estamos agora iniciando na leitura bíblica anual, começando hoje a leitura de Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso e ele tem 31 capítulos. Quero convidar você, se você está lendo a Bíblia ou não, esse ano, quero convidar você a ler pelo menos o livro de Provérbios durante essa série. E eu quero
pedir e dar esta oportunidade para você. Provérbios tem o poder de Deus, como escritura sagrada, de mudar a sua vida. É um livro de sabedoria, é um livro que vai falar sobre saúde, sobre comportamento, sobre bem-estar, sobre prudência, sobre como você usar a sua língua, como você usar o seu corpo, como você usar a sua mente, como você se comportar, como você agir. Então, junto com esta série, pensa bem, olha que oportunidade de Deus, vamos entrar no mês 7, no mês de julho. Você tem agora essa série para fazer nos próximos 5 domingos. E eu quero te convidar a ler, recebendo, comendo a palavra de Deus no livro de Provérbios. Quem já está lendo a Bíblia toda, vamos continuar e dar sequência. E você que não está, pelo menos eu quero te convidar a ler todos os 31 capítulos de Provérbios. Você aceita essa oportunidade? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Por que você não levantou a mão? Pelo amor de Deus, não perca a oportunidade. Esquece o Carlito, não é. Deus só usa o pregador. É a oportunidade de Deus. Você está orando, buscando a oportunidade. Então abraça essa oportunidade. Vou perguntar de novo, quem que vai ler o livro de Provérbios esse mês? Aleluia! Isso! É o new, é o novo de Deus. Pega a oportunidade. Começa hoje. Quando que nós vamos começar a leitura? Hoje, essa tarde. Você almoça, pega um chá, pega um café, senta lá, Bíblia na mão, caneta e vai ler a palavra de Deus. Vamos então à primeira mensagem da série. O novo de Deus chegou. O novo de Deus vem com um novo poder. Você pode dizer comigo? Novo poder. Abra sua Bíblia em João 11. Evangelho de Jesus segundo João 11. Não vou ler todo o texto, mas queria que você deixasse sua Bíblia aberta, do verso 1 ao 44. Tem muita coisa boa nesse texto. Esse texto é bem conhecido, nosso, fala de um episódio fantástico do ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Marta e Maria. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Verso 7. Que o Senhor aplique essa boa palavra no meu e no seu coração. O novo de Deus chegou. E para você viver esse novo de Deus, você precisa ter dentro de você um novo poder. Porque não dá para viver o novo de Deus com a nossa velha forma de viver, com o velho poder. Antes de conhecer Jesus, tudo que você queria fazer, você tinha alguma iniciativa de poder temporal. Você ia na força do braço, na força da mente, na força dos seus estudos, na relação da sua família, na força do seu nome, na força dos seus sobrenomes, não é isso? Quantas vezes você usou a expressão, eu sou filho de fulano, não é? Ah, eu tenho dinheiro. Ah, eu tenho crédito. Por quê? Tudo que você, antes de conhecer Jesus, você tinha, era o poder temporal. Poder do nome, poder do dinheiro, poder da influência, poder da sua profissão, do seu cargo, da sua patente, não é isso? Porque era o único poder que você conhecia, que você dispunha. No momento em que você se converteu a Jesus,
entrou um poder dentro de você. E tudo que você vai fazer, primeiro agora você acessa esse poder do alto. Antes de dizer filho de quem, antes de avaliar quanto você tem na conta corrente, a pergunta é: o que Deus pensa sobre isso? O que Deus quer com isso? Senhor, qual é a tua vontade? Porque você pode ter o dinheiro e não ser da vontade de Deus. Você pode ter a senha e não ser da vontade de Deus. Você pode ter o acesso, mas não ser da vontade de Deus. Então, era bom, mas não era para você. Porque agora você tem um novo poder que atua dentro de você. Desde que Jesus subiu, ele enviou esse Espírito que está dentro de você, e foi esse poder que ressuscitou Lázaro. Foi esse poder que ressuscitou o próprio Cristo. É o dunamis de Deus. Então, o contexto aqui desta palavra da ressurreição de Lázaro, Jesus tinha alguns amigos que moravam nessa pequena vila que fica uns 3 quilômetros da porta da cidade antiga murada, das muralhas de Jerusalém. Hoje, esse bairro de Jerusalém chama Lazaria. Aqui está Jerusalém, tem a porta que era a porta das ovelhas, ou porta do lixo. Aí tem um vale, o Vale de Cedron, e você sobe, tem o Monte das Oliveiras, e aqui atrás tem Lazaria. Era a vila que morava Lázaro, Marta e Maria. Quando Jesus vinha da Galileia, subia para Jerusalém, antes de chegar em Jerusalém, tinha que passar em Betânia. E Jesus usava como um lugar de refrigério, descanso. Lá ele dormia quando vinha anualmente para as festas em Jerusalém. E Jesus desenvolveu um relacionamento, amizade com esta família, esta casa. E por isso milagres aconteceram nesta casa. Como podemos ver, esse poder agindo de forma milagrosa não pode ficar no passado, porque é o mesmo poder, o dunamis de Deus, para nós viver o novo do Senhor em 2025. Muita gente deixa esse grande poder que está disponível para nós hoje como sendo algo da nossa fé arqueológica. Não, vamos pensar nisso para hoje. Mesmo que a situação não esteja permitindo a gente acreditar nisso, porque todos nós temos, às vezes, algumas fraquezas na nossa fé. Dr. James Dobson fez um comentário sobre esse texto no seu livro Quando Deus Não Faz Sentido, ele que foi fundador do Focus on the Family, um ministério voltado para a família lá nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, olha só, quem não passou por isso, né? Sem querer desprezar o que acontece com Lázaro, é típico da vida cristã. Você já notou que Jesus costuma chegar uns 4 dias atrasado? Quem não passou por isso, né? Quando você falou, Senhor, justo na minha vez, né? Você estava lá na festa de aniversário e você está lá sentado, olhando aquela mesa bonita, e aí você está de olho num doce que tem lá, mas tem muita gente na festa, e aí você está de olho, mas você não quer correr aí na frente. Você é educado, você é da igreja da cidade, né? E você, então, fica lá esperando o momento. Mas, de repente, vem uma multidão e chega, e quando você chega lá, não tem aí, você fala, Senhor, justo na minha vez. Né? Só que isso acontece. Depois de esperar, e tanta gente receber, você ouvir história, milagre, mas na minha vez é diferente. Quem não teve a sensação do seu pão com manteiga cair justamente, Sandra, virado para onde? Para baixo. E aí você fala, Senhor, por que que isso acontece comigo? Quem já não teve essa situação aqui? Quem já passou por isso, levanta a mão. Todos nós. E pensar assim, Senhor, mas por que eu? Por que eu? Então, dentro dessa perspectiva, vamos caminhar aqui, porque foi o que de fato aconteceu com os personagens aqui. Eles sabiam do amor
de Jesus por aquela família, em particular por Lázaro. E Marta, então, paga um agente, né? Naquele tempo tinha uma profissão que eu peguei lá em Córrego do Ouro, em Macaé. A gente pagava um mensageiro. Eu morei num lugar que não tinha telefone nas casas. Só tinha telefone num estabelecimento comercial. Então, quando você ligava para lá, você tinha que autorizar a despesa do mensageiro. Aí você pagava a ligação e o mensageiro. Quem tem mais de 50 pode ter ligado para algum lugar que a Telesp ou a Telerge... Ih, pastor, agora só fui fundo, hein? Pedia, o senhor autoriza a despesa do mensageiro, e aí a gente autorizava a despesa do mensageiro. O que era o mensageiro? A ligação chegava no posto lá, e aí o dono chamava o Zé. Zé, vem cá, Zé. Vai lá e avisa a dona Maria que tem ligação para ela. Aí o Zé pegava a bicicleta, ou o cavalinho dele, ou a pé mesmo, e ia lá e avisava, e a gente ia no posto. Quem passou por essa experiência em algum lugar? Tem alguns aí como eu, poucos, né? É que vocês são da cidade, né? Da cidade é outra história, né? Agora eu nasci no interior. Agora não se esqueça que disse Jesus, que é do interior que fluirão rios de águas vivas, né? Então, tá bom? É por isso que eu estou com Jesus até hoje, do interior para a cidade. E Marta deve ter pagado um mensageiro. Zé, vai lá e avisa que o meu irmão está aqui doente, está ruim. Avisa Jesus para ele correr, porque senão ele vai chegar aqui atrasado. Marta então manda o mensageiro, o Zé da época, pega e vai lá avisar. Mas Marta tem que conviver com uma realidade. A realidade de que Jesus, para a análise dela, chega atrasado. Mas a grande questão é que Deus vê as coisas de forma diferente de nós. Deus tem um GPS que vê de cima. Você já pegou o hábito, agora que a gente tem esse recurso? Esses dias eu passei em frente a um lugar que eu fiquei curioso de saber como é que é lá dentro. Aí eu cheguei em casa e abri o GPS e vasculhei tudo. Aí eu vi como é que era, onde estava a piscina, onde estava a casa, tudinho, porque eu fui lá por cima. Só que o Global Position System é usado por nós agora, mas Deus já nasceu com isso. Nós temos sempre um Deus que nos olha, não pelo GPS dos homens para nos controlar ou por curiosidade como eu, mas nós somos GPS guiados pelo sobrenatural. Do alto Deus nos vê. E por isso ele diz, elevo meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O meu Deus que tudo vê, que tudo fez, que sabe, que olha de cima. Então eu confio a ele tudo. Jesus diz claramente, Lázaro morreu. Morreu mesmo. Mas morreu por um propósito maior. Para você viver o novo de Deus, você tem que tirar os seus olhos do nível da terra, do nível dos homens, da onde a gente só consegue ver no físico. Nós temos que confiar e olhar para cima, num Deus que é sobrenatural, que tem o dunamis em suas mãos, que tem o poder. Mas para isso pega as chaves que esse texto nos traz, para você viver o novo de Deus, pela porta do poder de Deus. Primeiro, para você receber o novo poder de Deus em sua vida, faça como Marta, Maria e como Lázaro, decida ser amigo de Jesus. Marta, Lázaro e Maria tinham vizinhos que não eram amigos de Jesus. Diz o texto que Jesus ia a Betânia na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Não era na casa da esquerda, nem da direita, nem da frente. Lá era uma vila, era um povoado, tinha muitas outras cidades. Mas a casa que chamou a atenção de Jesus foi a casa dos amigos de Jesus. Isso é especial.
Se você quer experimentar o novo de Deus, se você quer o novo poder de Deus, você não tem que ser um religioso, você não tem que ser só um frequentador de igreja, você não pode apenas servir ao Senhor, você não pode só trazer o seu dízimo à casa do Senhor, você tem que ser amigo de Jesus. Ele nos dá esta oportunidade. Em João 15, ele diz: vocês são meus amigos. Não quer dizer que não continuamos sendo servos, que não continuamos sendo discípulos, que não continuamos sendo os que estão como dulos, como escravos, mas ele nos bota numa posição toda especial, amigos dele. Você tem essa chave, você tem esse acesso, então não se contente com menos, decida ser amigo do Senhor. Em João 17, Jesus ora pelos seus amigos. Então as duas irmãs estavam ali aflitas, uma de um jeito, outra de outro. Maria estava quieta, Marta estava ansiosa, mas as duas estavam preocupadas porque o amigo do seu irmão não tinha chegado. Decida ser amigo do Senhor. Aí você vai ver milagres acontecendo na sua casa, na sua vida. O novo vai chegar. Segundo, confie que Jesus tem um plano maior. João 11, 4. Quando Jesus viu isso, recebeu a notícia do mensageiro lá, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu, então ele confirma que ele morreu, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Então confie sempre quando uma notícia ruim chegar na sua casa. Bota a mão no seu coração e diga comigo: os planos de Deus são sempre melhores e maiores do que os meus. Porque aqui na terra, muitas vezes, nós vamos ter a tentação de cair na autocomiseração e achar: o Senhor não viu, o Senhor chegou tarde, os meus planos são piores. Os planos de Deus são sempre melhores e maiores. Por quê? Porque Deus está vendo do alto. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, querida família e igreja da cidade, meus irmãos e minhas irmãs, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Então, creiam na soberania divina em sua vida hoje. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez cabeça de tudo para o bem da igreja, Efésios 1, 22. Então, é uma questão doutrinária. Crer que Cristo é o cabeça, ele está vendo que eu não estou vendo, ele tem algo melhor e maior, mas talvez para isso eu preciso de um processo que vai ser pedagógico, terapêutico, que vai ser para o meu crescimento. Mas eu vou continuar confiando na soberania do Senhor. Eu vou continuar crendo, como o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, que diz que eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Porque sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Você está nessas duas categorias, dos que amam ao Senhor e dos que estão debaixo do seu propósito? Você vive assim? Levante sua mão. Então se prepare que Deus vai fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem. O novo chegou, Deus está atrasado. Continue crendo, continue esperando. A notícia que você recebeu não é a melhor, creia. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas Deus está no governo, na soberania e do controle de todas as coisas. Então seja amigo de Jesus e confie que Jesus tem um plano maior do que o seu. Mas neste texto veio a correção. Dos versos 21 a 24, Maria estava lá quieta e Marta, não que ela estava errada, mas ela estava só na perspectiva de pensar acerca do céu. Jesus corrige. Seu irmão vai ressuscitar. É fé, é futuro. Então, terceiro, acredite.
no amor de Jesus por você. Então, essa é a terceira verdade. Acredite no amor de Jesus por você. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não tem aqui nenhuma palavra que Jesus amava mais a Maria porque ela era mais quieta. Jesus amava os três, e os três eram diferentes, tinham sexo diferente, personalidade diferente, estilo diferente, forma de adorar diferente, mas o amor de Jesus é o mesmo. Então não se sinta menor, não se sinta excluído, porque você é você, porque você é diferente do irmão que senta do seu lado. Veja mais à frente o relato na história, verso 34. Onde vocês o colocaram? Perguntou o Senhor. E responderam, vem e veja. Versos 35 e 36, Jesus chorou. As pessoas estavam por perto e disseram, vejam como ele amava. Jesus deve ter realmente sentido e tido um choro muito profundo por causa do amor, do relacionamento, da humanidade dele. Nunca duvide do amor de Jesus. Se alguém duvidou que Jesus não amava Lázaro, porque ele foi avisado antes, mas chegou depois, na hora em que ele chegou na casa e viu o corpo de Lázaro, não teve dúvida, de fato, ele amava o nosso irmão. Acredite no amor de Jesus. Toda vez que o diabo vier falar através de pessoas que Deus não te ama, repreenda esta voz, porque ela é a voz de Satanás, porque Deus te ama e o seu amor é incondicional. Inclusive, não há nada que você faça para Deus te amar mais ou menos, ele sempre te ama. O que pode é se ele vai estar triste ou alegre por causa da nossa atitude. Quarto, confie no poder sobrenatural de Jesus. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Agora, é interessante aqui, você vê como é que Marta era crente, Leila. Como é que Marta era crente? Marta era muito crente. Às vezes a gente critica ela por ela fazer muito, correr muito, ser ansiosa. A Marta era muito crente. Quando Jesus disse assim, ele vai ressuscitar, Marta entra com um sermão. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. Eu creio nisso, eu também vou, o Senhor também vai. Mas o meu negócio é agora. Né? Porque ela era muito afoita, mas ela era crentona. Ela sabia da palavra de Deus. Porque onde estava escrito que os justos vão ressuscitar? É na palavra de Deus. O ímpio não sabe disso, mas Marta sabia. Então, se você já criticou Marta porque ela queria fazer uma comida melhor, porque ela estava querendo a casa mais limpa, porque ela estava correndo lá, mas ela tinha tempo para estudar a palavra de Deus. Não é, Alessandra? Ué. São comportamentos diferentes, temperamentos diferentes, Lenice, mas tem que ter a mesma fé. A questão é se você é uma mulher de fé, se você não é uma mulher de fé, se você é um homem de fé, se você não é um homem de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e tudo que não procede da fé, pecado é. E essa questão de julgar comportamento e temperamento é nossa, não é de Jesus. Marta sabia, Senhor, peraí, dá um tempo. Eu sei que ele vai ressuscitar. Calma lá. Mas ele morreu hoje. E o Senhor sabia. Então, Marta estava no seu momento 30 semanas de decepção com Jesus. Marta não descreu que Jesus era Deus, que ele tinha poder. Tanto que ela estava indignada que ela sabia que ele tinha poder para ter chegado antes e ele não ter morrido, porque ela acreditava no poder de Jesus. Mas ela estava com um sentimento que muitas vezes nos bloqueia da nossa relação com o Senhor. Lidar com a frustração. Eu sei que ele vai ressuscitar. Eu tenho fé para isso. Mas eu estou triste, eu estou chateado agora. Então, quando a gente crê nesse sobrenatural de Jesus, tudo faz diferença. Inclusive, gente, nós temos poder sobrenatural para vencer todas as tentações. O nosso devocional de hoje, as promessas de Deus, quem não leu vai ler hoje ainda,
mas fala que não vem para nós pressão que não possamos suportar. Porque Deus sempre vai dar uma válvula de escape para todo aquele que confia e crê. Em 1 Coríntios 10, 13, o Senhor nos fala na sua soberania que Ele sempre vai nos livrar e vai dar sinais, meios e situações da gente vencer uma tentação. Por quê? Porque por mais que o diabo pode tentar, Deus é maior do que o tentador. O Espírito é maior do que a carne. E aí aqui então tem um texto que depois com o tempo você leia em casa, dos versos 26 até o 43, que fala da ressurreição de Lázaro, do poder sobrenatural de Lázaro. Ainda bem que na hora certa Jesus usou o nome e falou assim, Lázaro, vem para fora. Porque imagina se ele fala, vem para fora. Ia ressuscitar todo mundo daquele cemitério. Não é verdade? Mas ele foi específico. Lázaro, você vem, o resto fica aí. Né, João? Fica aí o resto. Porque senão vinha todo mundo. Há poder na palavra de Jesus, não é isso? Esse é um mistério. Então creia, chama o nome de Jesus, creia na palavra de Jesus, creia nesse sobrenatural. Por quê? Porque esse texto, gente, não veio no Evangelho só para nos contar a história da família que Jesus amava. Isso aqui é Evangelho, é poder de Deus. Veio lá do século I para o século XXI de presente para mim e você, para sairmos daqui, para viver o novo de Deus, porque o novo de Deus já chegou, mas você não vai viver o novo de Deus com a força que te trouxe até aqui, com a força do intelecto, do braço, do nome da família, do dinheiro da conta corrente. O novo de Deus se vive no sobrenatural de Deus, no poder da ressurreição de Lázaro, no poder que vem do alto sobre nós. Então lá no teu quarto de joelho, clame pelo poder de Deus, clame pelo nome de Jesus, clame pelo sangue de Jesus. Domingo que vem é domingo de celebrarmos a ceia do Senhor. Venha reabastecer a sua fé em comunhão com a igreja, toma do pão e do corpo, creia no poder do Senhor quando reunimos em seu nome. E por último, creia que existe um recomeço para você. E o morto saiu com as mãos e os pés presos em faixas e o rosto envolto num pano e disse, desamarrem as faixas e deixem ir. É interessante. Pensa aqui numa coisa, Rema, nesse texto. Jesus que faz o morto após 4 dias, você sabe por que 4 dias, né? Para que não houvesse nenhuma dúvida da real evidência que ele tinha morrido, porque com 4 dias já cheira muito mal. Então, para que não houvesse nenhuma dúvida que Lázaro tinha, de fato, ressuscitado. Porque quando se abre aquela sepultura, Lázaro está vivo. Mas a sepultura ainda traz cheiro de morte. Então não há dúvida que ao 4º dia ele tinha morrido, mas ao 4º dia ele ressuscita. E talvez isso não está escrito também, mas para fazer uma diferença sobre a ressurreição de Jesus no 3º dia. Mas o fato aqui é o seguinte, existe um recomeço. E esse recomeço tem a ver com a nossa participação. Presta atenção, olha para cá, meu irmão. Jesus faz um milagre de um morto de 4 dias voltar à vida. Mas ele não tira as faixas, Marcos. Era a parte mais fácil. Da mesma maneira que ele não removeu a pedra, mandou remover, ele também não tira as faixas. Porque todo milagre com Deus tem uma iniciativa nova, nossa. O novo de Deus está disponível para a igreja da cidade, para cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada ancião, cada solteiro, cada casado, cada divorciado, quem está com saúde, quem está doente, para todos nós. Mas você vai ter a sua participação. Tem coisas que você vai ter que fazer.
Orar como se tudo depender de Deus é uma questão de fé. Mas se levantar, pegar a sua armadura e lutar o bom combate é uma decisão sua. É uma escolha sua. Tirem as faixas. Era a participação. Imagina Marta e Maria retirando aquelas faixas. Imagina. Ele agora estava vivo. Quando se enfaixava uma pessoa, naquele tempo embalsamava, a pessoa não podia sair sozinha. Ele já veio assim, ó. Ele não veio fazendo assim, porque ele estava todo atado. O milagre que você quer ver amanhã, andando na sua frente, vai precisar do toque das suas mãos hoje. O milagre que você quer ver se movendo na sua frente amanhã precisa do toque das suas mãos hoje. E talvez as suas mãos vai precisar tocar em ataduras fedendo, que envolve perdão, que envolve você se expor, porque foi o caso aqui. Querido, toda ferida fechada é um ministério aberto. O que Deus te revela hoje, diante da sua dor, da sua tristeza, é porque Ele quer fazer algo novo amanhã. Por isso Ele diz, aquele que crê em mim fará obras que eu tenho realizado, mas fará, diz João 14:12, fará coisas ainda o que, igreja? Maiores, porque eu estou indo para o meu Pai, mas eu estou deixando o Espírito Santo com você. Então, nesta história, há uma grande tensão que nós também vivemos no dia a dia aqui em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, no Brasil, nosso mundo dos homens no presente. Talvez você está vivendo a tensão de Marta, que lutava com a decepção. Tem alguém aqui hoje lutando com a decepção? Você queria que Deus tivesse agido de outra forma, mas Deus não agiu. Eu até creio em Deus, mas não gosto da forma como Ele está lidando comigo e as minhas dores e os meus problemas, como Ele está lidando com as questões do meu casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Atrasos não significam que Jesus não se importa. Chris Rogers diz, olha só que forte, pastor da Church of Highlands lá no Alabama. Quando Deus está fazendo algo, Ele está fazendo algo intencionalmente. Mas quando Deus não está fazendo algo, Ele está fazendo intencionalmente. Pega essa palavra, bota na sua mente, reprograme. Talvez alguns estão lidando com uma outra tensão, como Tomé, a dúvida. Tomé era um cético. E no ministério de Jesus, ele foi tomado pela dúvida até o fim. Mas a história e a tradição diz que depois da ressurreição, ele foi para a Índia e se tornou o homem de Deus que levou o evangelho para a Índia. Até hoje, quando se volta à Índia, tem os testemunhos das sementes semeadas por um homem que venceu a dúvida da fé. Mas mesmo assim, Jesus não rejeitou e disse, olhem, toque. Vejam os furos dos cravos. Talvez outros estejam aqui com a tristeza de Maria. Maria não teve a reação de duvidar, como teve Tomé, não teve a reação da decepção e da frustração, como Marta, mas ficou muito triste. Maria nem saiu de casa no começo, estava profundamente triste e desanimada. Mas a boa nova do Evangelho, e isso é o novo de Deus, querida família e igreja da cidade, é que a decepção não nos afasta de Jesus, as dúvidas não nos afastam de Jesus, nem a tristeza, nem a decepção pode nos afastar de Jesus. Você pode estar profundamente triste hoje, mas o Senhor está perto de você, te dizendo, há algo novo nesse segundo semestre que eu quero realizar em você, por você e através de você. Então você pode estar com raiva, você pode estar duvidando,
Você pode estar paralisado pela dor, mas tenha certeza que a fé funciona acima de todas essas circunstâncias. Porque milagres acontecem com pessoas que estão decepcionadas, cheias de dúvidas e tristes. Porque em Jesus há solução em todo e qualquer estado da alma, porque está abatido a minha alma. O Senhor está com você na sua dor, na sua tristeza. Se levante nesse domingo da ressurreição para viver o seu segundo semestre e o novo de Deus que Ele quer fazer na sua vida. Chegou, creia nisso em nome de Jesus. Aleluia. Pegue esse mapa aqui. Pegue esse mapa e vá viver isso na sua vida. Nesse semestre, não deixe passar pelas mãos o que Deus está fazendo para você. Deus é um bom Pai, Ele quer o melhor. O Evangelho de João chegou para nós como um presente. O homem não pode produzir isso, o mundo não pode produzir isso. Mas eu e você recebemos de graça pela graça, por meio do amor de Deus por nós. Tudo na vida é uma questão de escolha. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, por isso que é uma questão de ter fé e crer. Ele vai viver eternamente. Você recebe essa palavra da fé?